Alô? Todo mundo me ouvindo? Qual é, rapaziada, ladies and gentlemen? Deixa eu fechar a porta aqui de respeito só, né? Só. Mas também, né? Pra não incomodar minha mãe ou visitas afim. Vocês me conhecem, sou Henrique CB e eu estou aqui no quadro que vocês também já conhecem. Esse é o Análise de Tudo e bora que bora. Gente, vou fazer uma análise geral, quer dizer, uma análise de tudo mais rápidos, né? Com as minhas opiniões e tal, porque é isso que importa, né? O canal é meu, então a opinião é minha e é isso aí, né? Mais fácil até. Agora que eu me ajeitei. E se vocês já escutaram, obviamente, né? Leram aí sobre a tela, a gente vai falar hoje sobre a Shangui a pedido da Julie, que veio no meu Instagram também pedir ela, então salve Julie, brigadão. E depois a gente vai ter ainda, dentre outros heróis, tá? Inclusive da passagem do Twitter, que também tá muito importante, pra quem não lembra aí, MPL Brasil tá mandando muito bem ali com um monte de rede social e tudo que as postagens que eles estão fazendo. Inclusive, se vocês aí que estão me assistindo estão a fim de codigueira pra skins, etc., pra vocês se divertirem aí no Terra do Amanhecer, não se esqueçam de seguir aí as redes sociais, não só as minhas, mas também da MPL, que a gente tá preparando muita coisa legal pra vocês, beleza? Show de bola, vamos diretamente aqui para a Shangui, que é uma maga, e a gente vai ter aí uma... Vamos dissertar um pouco sobre ela. Eu joguei com ela algumas vezes, mas eu não tenho ela não, tenho? Ela tá free pra mim? Aqui, ó, tá a skinzinha, né? Itimali, skinzinha dela. Elfa Floral. Tá, a gente já vai ver sobre tudo isso aí, vamos deixar ela bonitinha aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é música dos jogos do Sonic, tá? Eu espero não tomar copyright por causa disso, diz que não, não preciso tomar, né? Mas vamos lá. Shangui é um mago que, dentre vários diversas opções de mago que nós temos no jogo, ela é um mago focado em DPS. Sim, ela não se compara, obviamente, a uma Lunox, coach dela, só que a constância dela é muito melhor e maior do que a gente já imagina sobre outros magos, tá? Ela é um mago de pouca explosão, né? Inicialmente mago retratado como, né, push de wave, etc. E depois o fator explosão, porque quando tu tá vendo, tá tomando chuva de raio de estrela aí, não sabe nem de onde tá vindo, né? Tá tomando tudo e acabou. Simplesmente tu apagou, né? Então, vamos lá. Shang já aparece há muito tempo, na realidade. Deixa eu só ver aqui de que ano. Cadê aqui meus estudos? Uh, List of Heroes. Quero saber de quando é a Shang, porque já faz muito tempo que, obviamente, que ela aparece no joguinho. Tá em ordem de... Não, tá. Não tá. A, B, C, D, F, G. Cadê? Não, era C? Esqueci. Como é que se escreve Shang? É com C, né? Tá bom, tô maluco. Calma, gente, calma. Não vou falar que acordei agora, mas o processo é lento aqui. Shang aqui. Vamos lá. A Shang, ela vem de 2018. Ela é um mago completamente desatualizado. Eu sei que de 2018 pra cá ela sofreu algumas mudanças, etc. Relaxa, a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu até colocar aqui em full mod pra gente ver melhor. Tá? Ela ainda tá no mesmo custo padrão de 32 mil, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que foi alterada. Deixa eu ver. Acho que não, tá? As skins dela atuais no jogo. Não. Ah, ela é irmã do Zilong? Nossa, ela é irmã do Zilong, cara. Quem sabia dessa informação aí? Porque eu não tinha nem pensado nessa situação. Nunca parei pra estudar a fundo sobre isso, né? Mas, enfim. Deixa eu ver. Tá tranquilo, tranquilo. Nada muito diferente do normal. Mas, enfim. Ela é muito esquecida naturalmente, ela é muito de nicho, a galera não é tão favorável à escolha dela, fora a ideia geral do pessoal que joga ML, que existe aquele preconceito sobre você não estar jogando no meta, você é ruim, né? Mas enfim, né, não vou entrar sobre esse assunto, por mais que pra mim, todo mundo aqui tá podendo jogar o que quiser e performar como quiser também, né? Ninguém é obrigado a ser profissional ou tratar alguém como se fosse. Vamos lá. Vamos voltar aqui à informação. A Shang, no caso, então, como eu disse pra vocês, já é uma maga já determinada a esse estilo, a essa situação. Só que ela acaba sendo muito de kiting. Ela é fight back, ela também é considerada, ela é hard engage, então tudo que você pode imaginar com ela, montando dentro de uma composição, eu digo isso, tá? Não tô falando que assim, ela não vai iniciar uma luta, obviamente que não. Ela pode usar a ult, etc, mas a ideia principal é que ela se encaixa muito bem nesse tipo de comp. As únicas comps que realmente ela não vira tanto seria de controle, né? Que naturalmente ela não é um mago de controle, pra quem não sabe, a Shang é simplesmente um mago de mobilidade e side, muitas vezes, né? Porque, querendo ou não,
Existem alguns tipos de magos dentre os MOBAs em si, e a gente considera os magos que são magos de controle, são magos de side, magos carries, né? E assim vai. A Shang-Chi se trata mais de um mago praticamente carry, por assim dizer, mas ainda assim sua força não é tão abrupta para esse tipo de coisa. A Shang-Chi já tem diversas skins, inclusive com remodelagens, tá? Ela sofreu algumas mudanças ali para deixar ela mais bonitinha, né? Também lembrando, né? Ela é de 2018, então óbvio que não são essas as splash arts aqui, né? Pelo menos a primeira e a segunda aqui já teve alteração. Eu tenho a Lua Vermelha, que inclusive gosto mais, tá? Deixa eu colocar essa coisa aqui, porque, né? Do mal. É floral, padrão, também já tem. Ela tem a magia lunar, que lembra bastante o Dig também, com o chapéuzão, né? Por assim dizer. Não no que lembra, mas assim, ó, é praticamente o mesmo estilo, por assim dizer, tá? Moranguinho, eu não vou falar, não vou citar sobre. Tem da Páscoa. Temos a Artista, que foi um conjunto ainda que, se não me engano, ainda tá recente, tá? Da Hello Kitty, da skin da Florin, da Angela, etc. Que tá tudo na mesma pegada. E a Lunar Fest, tá? O evento lunar aí, que é muito comum lá fora de comemoração, né? Ainda mais no ano novo chinês, etc. Vamos ver, vamos deixar no padrão aqui. Vamos lá, vamos à leitura de tudo. Pra vocês terem ideia, pra você diferenciar muitas vezes um herói antigo de um herói novo, é só você ler o tamanho das passivas. É uma coisa muito impressionante, né? Tipo assim, temos aqui uma frase, temos duas linhas da passiva. Se a gente pegar, tipo, a passiva do... De quem? Do Fredrin. Toma 2 parágrafos aí pra tu ler, tá bom? Então, mais ou menos essa é a ideia. Vamos lá. Encrenqueira é a passiva de Shang-Chi. Cada vez que Shang-Chi causa dano em uma unidade, quer seja ela inimiga, ela deixará uma marca nela e o dano da próxima habilidade causada nas skills, né, nas unidades marcadas, será aumentado em 2% até 40%. Aí tu fala, nossa Henrique, mas de 2 para 40 é muita coisa. Tipo, quantos de pontos, quantos de multiplicador eu teria que causar no adversário para chegar até esse limite máximo, né? Então a gente vai chutando no limite aí de que são 20 vezes, se eu não me engano, porque 2 vezes 10 são 20, né? E aí, 20 vezes, quando você dá 20 skills no adversário, você vai atingir um máximo de 40%. Lembra que eu falei que a Shang é um mago DPS? Então, ela acaba sendo chata nesse sentido porque tem muita coisa da Shang que ela literalmente tem potencial de causar múltiplos danos ao mesmo tempo. Quer saber? A gente vai ver. Provavelmente a gente vai tomar spoiler, né? Como sempre, né? A gente vai ver uma passiva que vai mostrar todas as habilidades. Mas enfim, vamos lá. Vocês prestem atenção na cabeça da Layla. Ah, não, na cabeça não, né? A parte de baixo. Quando vocês verem a marcação de baixo, que inclusive tá muito mais bonita, não era assim, tá? Não era assim, com certeza não era assim. Significa que você tipo, causou todo o potencial de dano necessário para você poder, tipo, que você tá no limite da sua passiva. E aí você vai causar sempre mais dano, tipo, mais 40% de dano nesse cara. Tá bom? Esse é o principal que vocês devem saber. Vamos à próxima skill. Temos aí a Onda de Choque Lua Estelar, que nome complicado. Shang lança uma bola de energia em direção designada, na direção designada, causando 300 de dano, mais 120% do poder mágico dela, ou seja, escala com dano mágico. Quanto mais dano mágico ela fazer, mais ela vai causar dano nessa habilidade. Aos inimigos próximos, e no caminho, a lentidão de 20%. Né? Então, quem for acertado por essa skill vai tomar, além do dano base e o potencial todo de scale dela, uma lentidão de 20% por 1,5 segundos. Uma lentidão fraca, por assim dizer. Não é uma lentidão muito forte, não. A lua crescente, né? Tem uma passiva dentro disso, é a lua crescente. A lua crescente lançará 4 bolas de energia pelas laterais de Shang-Chi, sendo que cada uma delas causa 20% de dano e lentidão aos inimigos. O efeito de lentidão pode ser acumulado até 40% também, lembrando o mesmo fator daquele de 20 habilidades ali, 20 stacks. Então isso aqui somaria, ficaria um total de 60% mais ou menos de lentidão que você receberia da Shang-Chi por um tempo inteiro ali, por um médio de 1,5 segundos, mas se você sempre aplicar constância no adversário, que é muito fácil para Shang-Chi, você vai deixar ele lentidão o tempo inteiro, então ficaria impossível praticamente dele conseguir chegar em você, né? Ou então dele até mesmo tentar fugir de você ou do seu time. Né? E lembrando que quando ele fala sobre a lua crescente, nada mais é do que, se não me engano, a segunda skill dela que ela recebe o escudinho. Então a gente vai ver o natural, tá vendo? Essa é a primeira esfera dela, e quando ela causa aí a segunda habilidade dela, ela converte, tipo, ela aumenta o alcance de vários outros, né? Então, tipo, além de ter mais dano por cada uma das esferas dela, já que são 4 no total, somando com a primeira skill, que já é mais uma, então seriam 5, ela vai causar, além de dano, mais lentidão aos inimigos, tá? A lua crescente, como a gente já tinha falado, Shang invoca uma lua crescente, ganhando 300 mais 150 de poder mágico de escudo, permanente, e 10% de velocidade de movimento,
que dura até o escudo, né, ser destruído no caso. E cada vez que Shang lança uma habilidade, ela também ganha 50% de velocidade de movimento, que decai ao longo de 2,5 segundos. A Lua Crescente também aprimora as habilidades de Shang e permite que seus ataques básicos causem 40 mais 30% de dano físico e 70% de scale do seu poder mágico, como dano mágico adicional. Cada vez que Shang causa dano mágico com seu ataque básico e suas habilidades, o tempo de recarga dessa habilidade é reduzido em 0,2 segundos. Tá? O que nós temos aqui? Praticamente é uma skill de buff. O buff que ela recebe é praticamente a questão de defesa, com o escudo. Ela ganha move speed, e cada vez que ela dá um auto-ataque à primeira habilidade, ela vai multiplicar esses fatores. Né? Pelo menos os ataques básicos dela são 2 esferas, né? Mais dois projéteis indo até o adversário. E se for a primeira skill, vai aumentar mais 4 esferas em todos os círculos que ela mandar. Da Ultimate eu não lembro se tem algum efeito, eu acredito que não. Vamos ver, agora vocês me pegaram desprevenido aqui, mas a gente vai ver agora. Tá? Chuva de meteoros. Shang dispara 30 meteoros na direção designada durante 4 segundos. Durante 4 segundos, 30 meteoros, 30 dividido por 4 dá quanto? Cadê a Carla? Cadê a Carla? Vamos ter que falar aqui, ó. 30 dividido por 4. Ela tira 7,5 esferas por segundo nos adversários. Bom, 7,5. A cada 1 segundo, 7,5 disparos são feitos pela Shang no seu adversário. Beleza? Matamos. Cada um causando 50, mais 30% do seu poder mágico, como dano mágico, ao primeiro inimigo atingido. Esta habilidade causa 100% de dano adicional a minions e monstros, e Shang também ganha 10% de velocidade de movimento pela duração. Na Lua Crescente, que também tem efeito, né, também dispara meteoros com a Shang. Cada. Desculpa, calma, vou espirrar. Perdão. E Lua Crescente também dispara meteoros com a Shang, né, cada um causando 33% do dano. Então, ainda assim, ela consegue jogar mais potencial nos seus adversários. Então, é muito importante se manter posicionado, porque a segunda skill da Shang é praticamente a principal dela para você conseguir causar, tipo, fazer 200% do uso do herói, né, por assim dizer. E, cara, é uma skill muito forte essa aqui, tá? Vocês percebam que a cada 7,5 segundos, né, ela vai estacando facilmente a passiva dela, tá? Ainda errando alguns pontos ali, ela consegue acertar o potencial inteiro da ultimate dela e consegue fazer a passiva dela ir pra 40%. Percebam o dano, tá? Que vai subir na Layla. Cresce muito tranquilo, tá? Ela errando alguns deu 1100 nesse estágio do jogo. Mas lembrando que são 30 disparos causando 50 de dano, tá? Isso que a gente não tá somando AP. Então 30... 50 vezes 30, não é mesmo? Deixa eu ver. Eu tirei a calculadora sem querer? Ih, desculpa aí, Sonic. Acho que eu tirei a calculadora aqui, peraí. Então a gente faz 30, 50 vezes 30. Dá 1500 de dano. Uma ultimate, tá bom? Lembrando que esta ultimate, a própria Shang tem a média de 2300 de HP no nível 1, tá? Você sola metade aí do cara facinho. E até você pegar level 4, você já fez uma itemização, eu entendo, você consegue, tipo, tirar alguém da fight com essa ultimate, se você acertar, entende? Estamos falando de dano base, tá? Não estamos falando daqueles 33% da lua crescente, o combo com a onda de choque. Tudo isso aqui é base. Não estamos somando os 30% do poder mágico total também, tá? Isso aqui tá sendo seco, que a gente tá fazendo a contagem aqui. Beleza. Beleza, já vimos tudo sobre ela, vamos ver agora sobre dano e scale. Cada vez que você upa as habilidades dela, ela não é um potencial de nível. A Shang ela não precisa de level para conseguir ter o seu potencial a mais, porque ainda assim o scale dela é bem fraquinho, né? Tu vai tomando 30 de dano a mais ao longo do tempo, pelo menos a primeira skill que é a principal dela, né? Mas ainda assim, lembrando que ainda assim aqui tem a lua crescente, etc, para dar aquele up nas habilidades dela. Então, por isso que naturalmente o scale dela já é baixo, porque ela já tem muito escalonamento com as habilidades em questão, com o número de poder mágico que ela tem durante a partida. Como vocês podem ver, a primeira skill dela dá 120% do scale dela total. Se ela tem 100 de dano mágico na partida, ela vai dar 300 de dano base dessa skill, mais 120 de poder mágico, porque ela já tem 100. Saca? Sei lá, se for 200, sei lá, tipo...
240? 280? Não sei. Não tô ligado nesse assunto de porcentagem ainda. Mas pra vocês entenderem. Se ela tiver essa média, ela já consegue, tipo, causar 500 de dano base em uma habilidade. Estamos falando dela sem a lua crescente aqui, tá? Base. Base. Com uma base tranquila de dano mágico. Então, pra ela é muito tranquilo esse tipo de questão. O único problema é que você precisa ter um pouco de dedo, tá? Um pouquinho de dedo, pelo menos inicialmente, pra conseguir acertar essas habilidades. Porque a gente sabe que, ultimamente, a gente tá vindo num meta que é muito chato, cheio de mobilidade, tu vai ter que ficar acertando o cara, pulando pra lá e pra cá. E aí, elas têm skill shots, né, praticamente. A ideia de skill shots significam que você precisa jogar habilidades e você precisa acertar por conta própria. Não é como eu posso dizer? Não é como se fosse um franco da vida, que tu aperta um botão e ele vai automático como uma skill target, que você só mira no alvo e ela vai automática, como a ult do Ciclopes, até mesmo. A ultimate do Ciclopes, você mirou no cara, olhou pra ele torto, a ultimate vai e, tipo, independente do que o cara for fazer, aquilo vai acertar ele de alguma forma. Saca? E aí o Ciclope só precisa depois jogar a habilidade lá que ele vai acertar 100%. A Shang não. A Shang no máximo vai ter lentidão, mas lembrando que você precisa acertar suas skills iniciais para depois você ter essa lentidão completa, e essa porcentagem de lentidão que é muito forte para ela. Então, sempre precisa ficar ligado com isso. Então, posicionamento, skill shot, é tudo uma coisa, é algo que é desatualizado para Shang. Mas isso não faz com que ela não seja forte. Isso só faz com que ela seja menos cogitada em escolhas competitivas e normais de jogo por outras pessoas, que não entendem que ela precisa escalar no jogo para realmente distribuir aquele potencial massivo que ela tem durante o jogo. Beleza? Então, o custo da habilidade dela acaba sendo um pouquinho baixo, até mesmo, né? 75 até 95. Ela que tem quanto de mana? Ela que tem 505 de mana, então isso aqui daria pra mais ou menos ela fazer umas 5 habilidades. Tipo, level 1 ela dá 5 habilidades dessa aqui e já. Não. 70, né? 7, 14, 21, 28, 35. Mais ou menos ela dá umas 8 habilidades, 9 no level 1 e depois ela tem que voltar à base, que já é uma situação meio chata. Mas ainda assim o scale dela é bem fraquinho, tá? 30, 30, 30, 30, tá? Somando até o sexto nível. Da segunda habilidade, é um tempo de recarga bem alto já, tá? Se bem que não tem. Aqui, ó. É sempre 7 segundos o tempo de recarga dessa skill, tá? Podendo aí chegar até 40%, se não me engano, o tempo de recarga. Então daria 4, em média, 4.5. Não, 3.5 mais ou menos. Seria 50, né? Então seria 4, 4.5 mais ou menos de tempo de recarga dessa primeira skill, que seria ótimo, né, pra ela. Que já é o bom o suficiente, eu diria. Da lua crescente, a gente já tem uma diferença. Pelo menos a sua segunda skill não só aumenta o escudo base, o que é muito bom pra ela, tá? Mas também diminui o tempo de recarga pra ela ter aí seu potencial máximo. Que ficaria naquela média de 5, 6 segundos ali também, que, né, deduzindo pelo tempo de recarga que a gente tem máximo no jogo, né? Aí a gente tem custo de habilidade, que também é uma crescente, né? Vai de 60 a 110, que para começo de jogo é bastante coisa, né? Porque ela tem 500 de mana, então ela sofre bastante com isso. Não vimos a ultimate ainda, mas já tô supondo as coisas. E daqui ela recebe 40 de pontos de escudo a mais cada vez que ela vai upando a segunda habilidade, que no caso é a última, né? Que ela tem, entre aspas, fora a ultimate. Daí ela já tem todo esse potencial, mas lembrando que, mais uma vez, ela é de escalar. A primeira skill dela upa, né? Tipo, aumenta o dano mágico dela com 120%, e aqui ela consegue ganhar mais escudo quanto mais poder mágico, poder de habilidade ela tem, que no caso ficaria no total de 150% do valor completo dela. Que, por exemplo, se você tiver, sei lá, 200% de dano mágico, tu vai receber, tipo, 300 de escudo. Mais ou menos isso, é a soma, tá? Ficaria 300 mais 300, aí ficaria, tipo, tu apertaria um botão e ficaria com 600 de escudo e podendo, tipo, fora move speed e todas as qualidades que tem dentro do jogo. O que é muita coisa, ok? Da Ultimate, sobre dados básicos que a gente tem aqui sobre o tempo de recarga. É um tempo de recarga padrão, tá? Dentre rotas, assim, em Mago. Não é tão distante, óbvio que ela tem uma tendência a ser bem mais rápida, pelo fator dela ser bem móvel, tá? Então ela tem 36, 33 e 30, né? Diminui 3 segundos o tempo de recarga, mas lembrando que, né, CDR diminui bastante. O custo da habilidade já fica bastante caro pra ela, tá? Dependendo do nível na lane. Ela tem que ficar sempre esperta, se eu não me engano, ou comprar o livro mágico mais cedo, o mais rápido possível, ou dela simplesmente ter que voltar base antes da Turtle para ela poder realmente ter todas as skills ali para poder jogar à vontade. Porque, querendo ou não, é uma custo de habilidade bem alto pro começo do jogo. Pro final do jogo não importa tanto.
Mas ainda assim, um dano base que vai de 50, 65 e 80. Lembrando que ela upa 15 pontos, tá? Só no level 2 da skill, mas pro level 3 ela escala muito mais, tá? Ficaria em torno de 6, 7, 8? Acho que é 25? Ou não? Tô maluco. Ou são 15 pontos também? Ah não, são 15 pontos. É, são 15 pontos também. São 15 pontos que formaria esse 80. E aí, lembrando que, com, obviamente, todo o potencial dela, né, o scale da habilidade é muito baixo. Mas, lembrando que ela tem ainda o link com a lua crescente que faz com que ela ganhe aqueles 33% a mais de dano. E aí sim, tipo, tenha todo aquele potencial de move speed que ela ganha, não só tipo, a lentidão que ela causa aos adversários, mas a passiva que ainda assim aumenta, né, em quanto? 40%? 40%, até 40% todo o dano que causa no adversário. Que tu vê tipo assim, nossa, mas parece muito fraca, mas depois que estaca tudo no cara, tu vai ver como o bagulho dói e machuca. Beleza? Das partes de. Realmente, de status base da Shangui, ela não tem tanta coisa diferente, não, tá? Ela tem uma média legal de HP, a mana é, tipo, beleza, não vou. Poderia ser melhor pelos, tipo, pelos status que ela tem já dentro do jogo, né? Tipo, pelas habilidades que ela joga. 115 de dano físico é bastante coisa pra um mago, mas lembrando que ela é um mago meio DPS, né? Então ela não só necessita de jogabilidades, mas também como causar dano com ataque básico. O que ajuda também, porque quanto mais dano físico ela escala também com a segunda skill, né? Que ativa a passiva dos ataques básicos dela também. De defesa física ela tem pouca, tá? Por mais que 16 ainda seja uma média, mas é uma média muito fraca pros magos que a gente conhece, tá? Deixa eu até dar uma olhada, porque quer ver, ó, vamos pegar aqui uma Kagura. A Kagura, ela tem 19 de defesa física. Espera aí que eu lá quero saber de IP. Vamos lá. A Kagura tem aqui 19 de defesa física, que é muita coisa. O 15 de defesa mágica aparentemente é padrão na ML, mas ainda assim, 16 para 19 é um tiquinho, tá? Porque, querendo ou não, ela recebe muito ataque básico ali, de repente, na lane, tem aquela questão dela sempre estar safe, mas é aquilo, né? Ela acaba sendo uma opinião minha como declarada Glass Cannon. Glass Cannon que é aquele famoso canhão de vidro. Que, tipo assim, ela causa um dano massivo e absurdo, mas se alguém encostar nela, ela vai de base rapidinho. Então não é uma situação muito legal, tá? Deixa eu ver, entre os status de vida, a Kagura ainda tem mais vida e mais mana do que ela, né? Mas 10 pontos de mana não fazem tanta diferença, mas ainda assim, 300, 200 de vida, 200 de vida ainda assim faz uma diferença absurda durante esse jogo. Dentre os guias, de build, dentre as builds que ela pode fazer, a gente tem as builds padrões, né, até o momento, inclusive os emblemas que a gente já vai falar sobre, que já é uma situação controversa, né? Existem várias funções, já que ela é um DPS, tudo que aplicar efeito de contato e causar mais dano nela é uma situação bem melhor, sabe? Eu acho que é mais sadia, por assim dizer. Então a gente tem aqui a Vara da Rainha do Gelo, que já dá mais lentidão e é, tipo... Acumula não, né? Mas se junta com a passiva dela, pra poder fazer as coisas. A bota de CDR, porque ajuda ela mais nessa outra situação, já que ela não é, aparentemente aqui, que elas não fazem o livro mágico, né? Fica aí pra ela ter mais CDR, realmente pra ajudar ela nas questões do jogo. Varinha Brilhante, que é padrão também. Acumulativo, né? Lembrando que quanto mais dano ela causa, né? Até 6 a média, ela consegue dar mais dano baseado na vida do adversário. E com meta aí que a gente vê de Bruiser, um meta que a gente vê aí de tanque, realmente que é um pessoal que acaba fazendo um pouquinho mais de vida pra ter um sustain, ela acaba se limpando aí realmente melhor com essa extensão. Cajado Genial é a mesma coisa, né? Lembrando que quanto mais dano você causa no adversário, você consegue aí destacar mais, menos defesa mágica do adversário, então pra ela tranquilo. A pluma também serve, tá? Pra quem lembra, a segunda habilidade dela com os ataques básicos também dá tipo, um up a mais sobre isso. E, tipo, quanto mais velocidade de ataque, significa mais DPS no adversário. E a Glaive tá aqui porque ela também, tipo, tira a defesa mágica. Mas você pode colocar outras situações aqui, como a gente pode ver. Que fez ali duas otimizações com a Vara da Rainha do Gelo e a Varinha Brilhante. Fechou um cristal mágico. Tem asa sangrenta. E daqui da Glaive Divina pode ser até um cajado genial, né? Que ainda tem mais poder de habilidade, inclusive dizendo. Muito mais de poder mágico. E ainda você, tipo, tira ainda mais força do adversário quanto mais dano você dá. Aí as asas sangrentas você serve simplesmente pra você ficar correndo o mapa o tempo inteiro, que é muito forte. E tá ótimo pra ela. E também mais uma coisa que não... Não. Mas esses são os bases. O que a gente vê, configurações de pro players. Da pro player da Evos, pouco sustento lento e um bom dano de explosão.
que vem com botas de penetração, o combo padrão que a gente falou sobre os dois itens, cajado genial, 12 de penetração e mobilidade para correr pro mapa. Então ela ficaria mais ou menos naquela situação de conseguir ficar dando side, né? Correr pela side, limpar o wave e sair fora. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Mesma coisa, situação com gelinho. Aqui um usuário de livro mágico, que não é tão ruim, tá? Lembrando o custo de mana que ela acaba gastando bastante. Mas é substituível. O que mais a gente tem aqui? Só não tem muita coisa que mude não, sendo sincero. O pessoal gosta realmente de usar somente essas builds. Mas lembrando que dano base, né, dano puro pra ela também ajuda bastante. Ela dá o K-ult. QW, né, WQ, que ficaria a segunda, primeira skill, segunda, terceira skill e assim vai. Entre emblemas. Emblemas pra ela, aparentemente, temos aqui o mago personalizado, tá? Todo mundo segue a mesma árvore de mago pra ela. Lembrando que dá pra vocês também seguirem uma média também sobre assassino aqui, não vou mentir pra vocês. Tá, temos poder mágico, tempo de recarga, penetração mágica, tá? Mas ainda assim a gente vê na árvore própria. Deixa eu ver aqui. Daqui dos emblemas. Lembrando que essa árvore de talentos aqui também é muito boa, tá? Com mais penetração adaptativa, tem ataque adaptativo, que não é tão legal assim, mas ainda assim tem velocidade de movimento que ajuda bastante nela nesse mesmo sentido. Por mais que você perca aí a redução do tempo de recarga e o poder mágico, você escala com outras coisas, né? Outras condições, para realmente você ter aquele potencial, né? Vamos ver o que mais, que mais. Cadê o Shang aqui? Daí é aquela situação. Beleza, e os talentos comuns e tal? O que você acha, Henrique? Quais são os iniciais que você adaptaria? Você ficaria com mais ou menos a árvore, tanto mago ou assassino. Ruptura é bom, tá? Sentido de penetração. Ainda mais que ela escala para um momento de jogo. E como ela sempre cresce cada vez mais aquela porcentagem a mais para ela causar mais dano ao adversário, né? É muito útil. Porque no meio do final de jogo, como a gente já disse, você é late game, você é um mago de DPS, isso aqui vai te ajudar muito, né, nesses momentos. Daí, como você precisa comprar equipamentos mais cedo, obviamente Caçador de Pechincha sempre vai ser ótimo. E o terceiro grande emblema principal, tem outros também. Ó, tem gente que usa agilidade, que é bom também, né, ganhar move speed. Mais um que usa Caçador de Pechinchas. Tem gente que usa tempo de recarga. Lembrando que o inspirar da árvore de talentos, tá? Dos nossos emblemas, ele serve para você aumentar 5% da redução do tempo de recarga, tá? Que existe um máximo. Se eu não me engano, são 40% máximo de tempo de recarga, se eu não me engano, e com isso aqui você pode deixar até 45%. É legal, é legal. 45% é um bom número, tá? Não minto pra vocês não. Mas ainda assim, existem outros melhores, tá? Mas todo mundo segue mais ou menos essa mesma itemização. Para crescimento melhor ainda, né? Eu recomendo das duas formas. Se você tá bem na partida e você sabe que o jogo vai se estender, mas que você, tipo, que vai durar bastante, né? Sem você, tipo, tomar muita pressão, ou então, tipo, saber que você vai chegar lá naquele late game com um jogo tranquilo, né? Pelas composições, eu recomendo o Mestre das Armas. Se você precisa chegar no late game o mais rápido possível, porque você acha que o jogo vai acabar mais cedo do que você acha, aí você vai no Caçador de Pechinchas. Porque, querendo ou não, se você upar seguro, você vai ter 5% de dano aumentado. Se você acha que realmente tá precisando dos itens porque pra fechar o jogo logo, porque, tipo, você acha que não vai dar tempo, teu time não vai segurar, aí você faz o Caçador de Pechinchas pra fechar os itens mais rápidos e ajudar eles na partida. Matou? Matou. E só, né? Acho que não tem ninguém fazendo outra coisa, fora esse maluco aqui que tá com o emblema, né, com os emblemas padrão, né? Emblema comum. Então pra ele é tranquilo. Mas Henrique, e os grandes emblemas, aqueles lá, aqueles bons demais, os brabos, etc. Vamos ver agora. Pra Shangui, acho que naturalmente a raiva impura é muito bom, porque lembra que a gente fala que ela tem aquela desfalque de mana no começo do jogo? Então, ela apanha muito no começo do jogo, não tem aquela regeneração, às vezes ela vai, tipo, ter que voltar à base toda hora, então a raiva serve para ela restaurar essa mana, tá? Que é muito bom. Deixa eu ver, é 5 segundos o tempo de recarga, ela tem literalmente uma habilidade que ela tem 7 segundos o tempo de recarga, então ela sempre vai conseguir regenerar mana se ela acertar a habilidade no adversário, tá? Então, ela tem esse sustain, o próprio sustain durante o jogo, mas existe ainda a ideia do livro mágico, tá? Pra quem não sabe.
Sobre a aceleração quântica, eu acredito que não sirva pra ela, porque por mais que seja legal você correr pelo mapa, ou correr atrás de um adversário, ou sustain, seja o que for, não é o perfil dela, porque ela já tem muito move speed. Então aplicar mais move speed ainda onde já não tem, onde já não precisa, é uma situação que fica meio chata. Daí fica a critério de vocês também, porque vai de estilo de jogo da mesma forma. Eu prefiro que não. Realmente a raiva impura é o que chama mais atenção inicialmente. Explosão concussiva deixa quieto, isso aqui não existe aqui pra ela, tá? Ela não fica próxima de wave ou próxima de adversários pra conseguir utilizar isso de forma, né, ok. O enfurecido pode ser uma escolha, mas ainda assim é aquela escolha bem inusitada, é tipo muito tipo meme se tu quiser testar, mas não é a melhor opção, tá? A gente sempre fala isso. Porque você vai ganhar HP máximo, mas ela não é o herói que build HP pra, tipo, realmente ter esse sustain, né? E quando você matar alguém, você ganha move speed, mas, tipo, ela não é de reset. Ela é mais um personagem que dá burst, joga habilidade, depois volta, ou então, tipo, aplica uma constância pra ficar naquela rotação ali de que se ela consegue bater num tanque, ela vai lá, bate constante no tanque. Se for um mago, ela joga no alcance dela, que é a melhor opção. A ignição letal, eu tenho minha dúvida, porque querendo ou não, você precisa aplicar 3 danos, né? Você tem que causar, tipo, 7% da vida máxima do adversário como dano. Só que a Shang-Chi, ela tem um pouquinho de deficiência nessa questão, porque ela tem muito DPS, mas o DPS dela não é de burst, não exatamente burst. Né? Ao menos que eu escale, obviamente, tipo assim, pegue a primeira habilidade dela, e mesmo que eu acertar as 5 esferas dela, ela não, tipo, ela não contar como cada uma das esferas sendo uma habilidade. Aí é uma outra história. Porque querendo ou não, se ela acertar a primeira habilidade, aí ela só aplica a ultimate e vai queimar o cara com ignição fatal de ignição letal de qualquer jeito. Mas se não, ela só tipo vai causar um dano no cara, não vai ser suficiente, não vai procurar ignição e aí tipo, dane-se. E ainda assim, porque não é uma habilidade dela que vai tirar 7% da habilidade do cara logo cedo. Né? Ela vai precisar escalar essa itemização dela. Então, vai demorar muito pra essa ignição letal aparecer no jogo e é capaz dela, tipo, morrer diversas vezes ou então acabar o jogo e a ignição letal nem, tipo, nem tchum, saca? Nem estacou no jogo. O golpe de bravura, não vou mentir que eu acho bem mais interessante do que a aceleração quântica, mas lembrando que golpe de bravura é para quem faz vida, é tipo pra tanque, bruiser, enquanto a aceleração quântica é pra tipo magos e gold laners, né? Porque eles já dão um HP fixo e velocidade de movimento que é bom pra kaitar. Enquanto o golpe de bravura tá mais naquela situação de, tipo assim, ajudar mais a questão do tanque. A marca de concentração não seria ruim caso você vá com ela em, tipo, off-meta, né? Tipo, de repente uma Shang-Chi Roaming, pode ser. Por quê? Porque isso aqui ela sempre vai aplicar dano mágico constante nos adversários. Então, querendo ou não, você vai acertar diversos alvos com skills em área o tempo inteiro que vão deixar eles marcados ali pela concentração e a galera causa mais dano neles automaticamente. Fora você mesmo, né, que não é acumulado pra você, no caso, a marca da concentração, mas você ainda, tipo assim, causaria seu dano por conta da sua passiva, e aí a galera meio que somaria com o dano pra conseguir bater no cara. E a localizador de fraqueza você esquece. Isso aqui é. Não. Pra ela, não. Isso aqui não funciona, tá? Esquece. Então, vamos lá. Sobre feitiço, acho que já de uma forma geral, né? Feitiço, a melhor parte dela é executar não, porque ela não chega perto de ninguém pra conseguir fazer isso. E ela não vai esperar alguém chegar nela pra conseguir ter o potencial de executar alguém. Para a selva, ok, a caçar, mas ainda assim, mesma coisa que eu falei sobre a Shang-Chi Roaming, é bem off-meta, fica a teu critério tentar, mas não vai ser uma coisa muito boa. Ela tem um clear. Ela tenta, né, tipo, cleanar a selva de uma forma ok, mas ainda assim é horrível, tá? Ela não tem essa função mesmo. O inspirar pode ser mais usado se vocês quiserem brincar com ela meio que como ADC, tá? Né? Ficar de Gold Laner ali realmente só no ataque básico, do que realmente ficar brincando de skill, tá? Então, pode ser um divertimento, mas também off-meta. Avançar, ok, é uma das principais também, pode utilizar. Revitalizar nem tanto, mas fica a critério de vocês. Edge só para momentos em que você precisa, tipo, contra assassinos que chegam em você muito rápido, tipo Saber, tá? Que isso aqui ajuda bastante você a sobreviver. Petrificar, nunca na sua vida, não tente. Purificar, é a mesma coisa situacional da Edge. Se tiver burst do outro lado, ou se tiver muito controle, tá? Então se tiver, tipo, muito burst, alguém vai te deletar muito cedo, Edge. Se tiver muito controle, tu não tá conseguindo jogar porque os caras chegam muito perto, purificar. Flame Shot, melhor das opções de forma agressiva pra magos, você vai ver que você tá numa matchup que, tipo, é completamente favorável pra você. Você sempre vai conseguir jogar no teu range. E, tipo, tu, tipo, consegue sempre ter pressão em, tipo, rotas e teamfights, etc. Flame Shot.
Tiro flamejante vai ser sempre a melhor opção pra ele nesse sentido, tá? Flash também é a mesma coisa, tipo, entre avançar e flash é muito dependente, né? Se você vê que tá contra uma composição que você consegue sair de skills lá, porque o pessoal pode errar, né? E, tipo, sua mobilidade conta mais, avançar. Se você vê que precisa usar habilidade pra fugir. Yeah. Se você precisa usar a habilidade que é pra fugir, de repente uma ulteriza, que é muito importante, né? Precisa de uma reação melhor, aí você usa o flash. TP é só se tu ficar no split. Não recomendaria só se você fosse um Paul do Ornot, né? Aí você correria pra lá e pra cá com o TP e sempre ficaria splitando. Ainda mais porque a Shangui leva a torre muito fácil, tá? A segunda habilidade esses ataques básicos dela funciona na torre. Então pra ela é muito tranquilo ela fazer o que ela tem que fazer. E vingança, você não é tanque. Você não precisa tomar dano e você não precisa se preocupar com isso. Show? Acho que foi isso. Vamos ver se tem alguém jogando com a Shangui. A gente faz uma análisezinha breve. Só pra gente ver mais ou menos como é que é as rotas dela e etc. Ó, o top 10 tá jogando aqui, tá? Ah, agora ele tá 9, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Geralmente isso aqui é bom, tá? Pera aí. Vamos assistir aqui. E eu vou atender minha mãe no meio da gravação, pera aí. Tá bom, minha mãe vai receber visita, ela saiu de casa e queria que eu, obviamente eu, desse atenção pra visita, pô. Que legal, gravando vídeo pra vocês. Ah, tá bom, né? Vamos ver isso aqui. Vamos lá. A gente faz aquele vídeo padrão, né? Até mais ou menos a Turtle ali, e a gente depois vê mais o que a gente pode fazer. Eu posso falar sobre outras formas. Vejam a rotação de Shangui logo cedo, padrão. Né? Ainda assim, Karina que tá level 4. Aplicaria passiva. Olha como é tranquilo, é suave. Tem a segunda habilidade, Gamble Speed, ataque básico. Sempre vai conseguir perseguir seus alvos. Sylvana ali também tomou bastante dano, não foi dano suficiente para sua passiva, tá? Para ela estacar aqueles 40% a mais de dano. Mas é uma matchup que, obviamente, que ele tá jogando clássica. Mas é Shangui contra Shangui, tá? Vamos ver o que é mais. Vamos esperar mais alguma coisa muito interessante acontecer. Lembrando que ele tá fazendo botinha de mana, tá? Regen. Ele deve estar com a chama impura, né? Que a gente já viu. Ele fazendo as coisas lá, talvez. Vamos ver. Nossa, o Shang mandou um flame shot do nada ali, pô. A Shang que a gente tá assistindo tá de flash. Tá confiante, tá? Olha lá. Vejam que existiam umas estrelinhas saindo a mais nos ataques básicos dela, tá? Esse escudinho aí é permanente, praticamente, a segunda habilidade dela. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Hum... Eu tenho que dar uma olhada pra ver se qualquer unidade de escudo da Shang, o efeito da Turtle, o escudo da Lolita, também faz com que a passiva dela seja ativada, tá? Porque lembrando também, curiosidade, os escudos da Hanabi, não só provindos dela, mas também como a Aegis, a passiva da Lolita, etc., também fazem com que ela não tome controle de grupo, tá? Porque é mediante da passiva dela. Percebam que, assim, a gente literalmente falou, tipo, por uns 30 segundos o que tá acontecendo aqui, e a Shang limpou um Gold Energy e a torre do cara. E é uma Shang adversária também, tá? Johnson tem muito escudo da passiva, cara. Enfim. E é isso que ela fica fazendo o jogo inteiro, pô. Esse é o, tipo, o estilo de jogo dela. É, aí o amiguinho ali foi de base, né? Foi brincar, né? Mas enfim, percebam. Ó, o Tô saiu fora, tava fora do alcance da torre, e limpou a torre, pô. 4 minutos de partida. Limpou a torre. Lembrando que ela ainda tem flash, o Saber foi limpar a rota e, sei lá, é tipo, clássico, é o que dá pra falar. Mano, isso aqui é uma partida clássica. Lembrando que ele tá fazendo uma Shang AD, tá? Com ceifeiro e com foice da corrosão e tudo, pô. Isso aqui tá muito divertido. Lógico que, tipo, se for uma questão que vocês querem copiar alguma coisa dela, vocês podem fazer
ela com a pluma. Que eu acho que é bem mais divertido também. Tá bom? E pessoal, isso aqui vai ficar por aqui, vai terminar um pouquinho mais cedo, obviamente, do que eu queria, por conta das coisas que minha mãe fala que eu tenho que fazer. Então, muito obrigado a você que assistiu. Esse foi a análise da Shangui. Eu sei que foi um pouco mais rápido, porque a gente tá com correria de MPL e outros assuntos aí que a gente tem que entregar mais conteúdos pra vocês, né? Não só daqui, mas também nos canais oficiais da MPL. Então, um beijo pra vocês, meus queridos, muito obrigado. E o próximo vídeo provavelmente eu vou devo fazer ou do Yuzong ou da Kadita. Fica aí também se você quiser aí alguma referência, se você quiser aí trazer que eu faça um vídeo mais cedo. Só deixar aí nos comentários ou nas redes sociais, assim como fez aí o pessoal que tá me seguindo, beleza? Um beijão e até a próxima. Valeu!